Olá pessoal, espero que vocês estejam bem por aí e, bom, vamos lá, né, começar a minha apresentação. Um grande abraço para todos. Bom, a minha apresentação de hoje é sobre compreendendo a migração internacional nas perspectivas das transformações sociais. Tá? Bom, para a gente ter uma ideia, esse tema vem com a necessidade, né, dos teóricos que estudam a migração verem a necessidade de mudanças nas teorias sobre a migração para verificar e desenvolver uma análise melhor sobre o fenômeno, né? O fenômeno da migração atual é um fenômeno muito complexo, com grandes diversidades e que precisa ser observado de diversas maneiras, né? Então, é sobre isso que a gente então vai conversar hoje. Eu acredito que seja importante a gente partir, né, do pressuposto de que a migração tem um conceito, que esse conceito é desenvolvido pela International Organization of Immigration, que ela diz que a migração é a mobilidade de uma pessoa ou de um grupo de uma fronteira para outra, né? Ou seja, de um estado para outro, de um país para outro, que tenha diversos objetivos, né? Essa movimentação é observada na história da humanidade por muitos séculos, né? Faz parte do desenvolvimento econômico, de mercados e mudanças e transformações de sociedades, né, no decorrer da nossa história. E é dessa forma que a gente vai olhar então esse fenômeno. Tá? A partir do século, então, como os estudos dizem, né, a partir do século XVI, a imigração a longa distância se tornou mais viável, né, para o homem, porque antes disso a imigração, então a migração estava envolvida com questões de conquistas de terra, né, guerras, que estava dentro desse contexto histórico que a nossa sociedade vivia naquele período, né? A partir disso, então, a migração ficou com vamos dizer assim, ficou vinculada, o termo migração ficou vinculada a processos de invasão, que ficou com uma memória antropológica sobre o termo e o processo migratório, que a gente vai verificar que alguns estudiosos usam essa percepção, essa visão da migração para explicar as grandes modificações migratórias atuais, né? Mas que aí então a gente vai conversar sobre isso. Bom, a migração nesse percurso de tempo, nesses últimos 30 anos, a migração internacional teve um crescimento muito grande, né? Se acredita que esse processo se deu por questões da globalização, e que é um dos assuntos que nós vamos também tratar aqui, né? Para a gente ter uma noção do fenômeno da migração, eu vou tentar analisar ele de duas formas. A forma que, vamos dizer, que a gente pode direcionar o fenômeno como um fenômeno positivo, né, que desenvolve crescimento e modificações sociais, e uma outra ideia de que é essa então ideia de que a migração acontece por questões de invasão, tá? E que então alguns teóricos vão ser denominados como essa percepção mais colonialista da migração, que então mais tarde eu também vou entrar em detalhes, né? Então, verificando os benefícios da migração, né? Que hoje em dia ela ocorre muito mais de um movimento
dos continentes do sul para os continentes do norte, ou seja, dos países em desenvolvimento ou pobres para os países mais desenvolvidos, né? Com isso, então, são pessoas que são imigrantes que vão buscar muito mais os centros, centros econômicos, as grandes cidades, e nestes grandes centros, na grande maioria, pelo maior número de possibilidades, essas pessoas vão ter um desenvolvimento pessoal, de capacitação, e também, a partir disso, elas também desenvolvem melhorias no seu país de origem, né? Porque eles mandam remessas de dinheiro para aquele país de origem, e também o modelo desse imigrante também auxilia o desenvolvimento do seu país de origem. Então, esse seria das questões que a migração propicia. Esses processos de transnacionalidade também, que é muito presente hoje em dia na migração. A Comissão Europeia de Empregos de 2017, né, vamos dizer assim, informou que as migrações são parte hoje, são parte do desenvolvimento do mercado econômico europeu, são incrivelmente importantes para o mercado econômico europeu, tanto dos níveis mais baixos de qualificação desses imigrantes fora da Europa, quanto os imigrantes que são mais qualificados, né? Então, esses menos qualificados, eles ficam com contratos de trabalho mais temporários, com um ganho inferior ao ganho dos europeus, ficam em mercados de trabalho que não exigem tanta qualificação, como também podem vir a fazer parte de mercados mais qualificados, de acordo com a capacidade desse imigrante de ter o idioma, né, dos países que eles migraram, e também as qualificações que eles têm. Junto disso também tem a migração qualificada, que faz parte hoje de uma movimentação mais flexível, onde as fronteiras dos diferentes países se coloca muito aberta, né? Entrada de imigrantes qualificados, que são os high skills imigrantes, que vêm do sul para o norte, né? Então eles vão com uma qualificação profissional para isso, que vem dando uma flexibilidade à migração, havendo um processo até de mobilidade maior, porque tem uma condição melhor de vistos, né? O que a gente não vê, né, para os imigrantes não qualificados. Então há uma diferença vamos dizer assim, na abertura das fronteiras dos países a respeito dessas diferenças migratórias, o que faz com que os estudiosos tenham um desejo de, vamos dizer assim, mudar a terminologia de migração para mobilidade, mas, vamos dizer assim, certos teóricos como Kastel também critica isso, porque ele acredita que, então, seria só para um grupo muito privilegiado de imigrantes, né, que são os qualificados, que teriam essa mobilidade, e os imigrantes que não têm essa qualificação seriam os imigrantes que, então, ficariam mais rotulados como os pobres, os que vão invadir, né, e que as fronteiras, então, estão cada vez mais fechadas a esse grupo de imigrantes desde a crise de 2008. Então, aí a gente vê as questões políticas e econômicas que estão envolvidas nesse fenômeno migratório, né? Então, junto a isso, né, por essas questões políticas e econômicas, tem muitos acadêmicos que então tem uma visão mais colonialista da imigração, que Bakewell chama de sedentary beasts, onde ele vai dizer que então eles vão usar
teóricos e políticos que vão usar essa ideia de que a imigração ela está vinculada a uma invasão, então que vai ter essa ideia de uma memória de invasão que existe na nossa história, que então os imigrantes vão vir com esse processo de invasão, né? Os imigrantes da África e da América do Sul, né? Então, esse seria o lado, e que então esses imigrantes são pobres, violentos, e que então iriam vir para as sociedades dos países desenvolvidos para trazer essa disfunção, né? Que então que a gente vê que não é bem assim em certas circunstâncias, em termos econômicos. Os países desenvolvidos precisam também dessa mão de obra não qualificada, né? Mas todo esse processo teve um desencadeador, vamos dizer assim, né, político e econômico, que aconteceu na segunda metade do século XX, onde se começou a ter uma nova proposta, né, neoliberal de mercados econômicos, né, uma ideologia montada pelas multinacionais e pelos governos, né, com abertura de mercado, com o desejo de uma liberação econômica, né. Então, dessa forma, houve uma transformação nas ocupações econômicas, ou seja, da forma de produção, né, da sociedade, e isso ocasionou a modificação nas relações sociais, né, que foi transformando, acarretando as transformações sociais, né, ocasionada pelas forças econômicas de produção. Então, essa globalização trouxe uma flexibilidade ao mercado que traz também uma mobilidade de pessoas, né, de força de trabalho, né. Claro que dentro desse complexo fenômeno, né, econômico, alguns teóricos, né, como Polanyi, vai dizer que no século XIX, quando houve esse reinício, essa liberação da economia, teve-se um grande problema, né? Que os políticos esqueceram da importância dessa, vamos dizer assim, inserção dessa economia na sociedade, né? Porque a sociedade ela é composta por uma estrutura que está vinculada à cultura, política, né, a religião daquele lugar, a maneira como as pessoas vivem naquele lugar. Então, a inserção dessa nova forma econômica trouxe transformações para essas sociedades, né, transformações sociais que vão ocasionar, então, mais migrações e mais transformações, né, nesse âmbito da mobilidade, né, de trabalhadores e também os motivos que fazem com que esse trabalhador saia do seu lugar, né? A percepção do imigrante, a cultura daquele local, a história daquele local, os fatores sociais grupos sociais daquele local, as relações, né, que estão interligadas, o network que aquele imigrante tem. Então isso tudo vai entrando todas essas variáveis e essas características têm que ser analisadas e observadas, porque isso faz parte do processo migratório, ou seja, faz parte dos motivos dessa migração, o que fez esse imigrante sair daquele lugar em termos políticos, econômicos e sociais, né? E isso faz a necessidade, né, traz a necessidade de ver esse fenômeno dessa forma, um fenômeno que é complexo, que exige uma interdisciplinaridade de conhecimentos, né? A necessidade de ver esse fenômeno de uma forma heterogênea, não homogênea,
Então, se nós víssemos só de uma maneira homogênea, seria dentro de uma teoria neoclássica, onde só seria levado em consideração que esse imigrante vai fazer a sua migração por questões econômicas, né, e por desejo de melhoras econômicas, ou individual, ou também, então, individual depois vai se verificar, né, dentro das teorias, que não é só individual, mas sim também está vinculada às questões familiares. Mas hoje a gente sabe também que tem outras questões que estão envolvidas nisso, né? As questões das relações sociais que esse indivíduo está entrelaçado. Então, da importância da gente ter uma interdisciplinaridade para a gente compreender esse fenômeno, né? Então, os teóricos, né, vão trazer a necessidade de haver essa interlocução, né, entre as teorias, né? E aí eles vão trazer várias teorias que podem vir a auxiliar a fazer isso, né? Castle vai trazer então a importância do que ele vai dizer que é as middle range theories, que seriam as teorias que não estão não só na parte macro, né, da explicação, nem na parte micro, mas estaria, vamos dizer assim, na interlocução do dia a dia com aquele imigrante para verificar incorporações de testes empíricos que verifiquem e analisem o que está acontecendo efetivamente com aquele imigrante naquela sociedade específica, né? Mas, então, claro que na busca dessa ideia heterogênea, a gente os teóricos vão buscar, então, uma interlocução entre as teorias, né? O que Macy vai trazer de que, sim, a teoria da middle range vai poder dar conta de muita coisa, mas não vai dar conta de tudo. Então, ele propõe que tenha-se uma percepção tenha o uso-se de uma teoria social ampla, né, de teorias sociais amplas que se interliguem para verificar todas as questões que estão envolvidas no processo desse fenômeno complexo. Então, ele vai se utilizar, vamos dizer assim, do Labor Market Theory, ele vai se utilizar do World System, da Neoclassic Macroeconomy Theories, mas ele vai dizer que todas essas são possíveis de serem utilizadas e interligadas, mas que também é necessário que o próprio teórico tenha claro quais são as necessidades, quem é aquele grupo que ele está analisando, o que é necessário ele avaliar daquele grupo específico de imigrantes, e então fazer vamos dizer assim, avaliar quais serão as teorias que ele vai interligar para avaliar o fenômeno que ele está observando, né? Desta forma, então, a junção das teorias, né, e a integração de teorias sociais seria uma forma da gente avaliar mais adequadamente um fenômeno tão complexo e tão com tantas diferenciações, né? Bom, dessa forma eu acredito que a gente conclui, né, que a necessidade dessa interlocução entre diferentes disciplinas, né, a importância de uma crítica dos teóricos, né, dos estudiosos sobre o tema, a necessidade de um olhar heterogêneo sobre a questão, a necessidade do pesquisador ter claro quais são, né, ter uma noção mais ampla do fenômeno para que ele possa escolher quais são as teorias adequadas para ele analisar o fenômeno de uma maneira ampla, crítica, e que possa trazer benefícios para a sociedade em geral, né? Em termos dessa observação crítica, que eu acho que o acadêmico tem uma grande função, né, social nesse aspecto. Bom, espero que assim a gente termino então
meu trabalho. Agradeço pela atenção de todos, né? Agradeço por essa oportunidade de ter gravado o vídeo e espero encontrá-los logo aí em fevereiro para a gente fazer a nossa viagem para Marrocos. Um grande abraço para todos.